que vai nos acompanhar. Daqui um pouquinho mais eu vou chamar ela aqui. Então, a Vanessa é formada pela Fevale, atua em Caxias do Sul, ela faz um atendimento clínico na equipe multidisciplinar do IGE Saúde, eles fazem um trabalho diferenciado, eles vão até a pessoa, quando a pessoa não tem condições de ir até a clínica. A Vanessa também tem atendimento em Ivoti, na Viva Pilates, e há algum tempo atrás, em Caxias do Sul, a Vanessa participava de um programa regional intitulado Você na Moda. Então, vou procurar ela aqui para que a gente possa chamá-la. Acho que agora deu certo. Oi, boa noite, Fabi. Tudo bom, Boa noite, Vanessa? tudo bem? Tá bem o áudio? Tá me enxergando Tá tudo bem? certo aqui pra gente, tá É. certo. Quero Quero agradecer. te agradecer, né, por ter essa disposição, essa disponibilidade em participar com a gente dessa live, nesse momento tão conturbado em que a gente está vivendo. E aí eu estava pensando assim, como é que a gente vai direcionar essa live, porque o assunto não é técnico, né, não faz parte da minha Cure, que ele fala justamente sobre a gestão da emoção. E ali ele traz alguns dados assim para gente, uns dados até preocupantes, isso antes da pandemia, de que as pessoas, a cada duas pessoas, isso são estatísticas mundiais que ele coloca nesse vídeo que eu assisti, a cada duas pessoas, uma vai ter um problema de emoção. Não consegui te escutar. Tá, agora tu tá me escutando? Agora sim. Tinha caído a transmissão. Agora tu voltou. Tá. Isso, então eu estava te falando sobre um vídeo que eu assisti, né, pra gente fazer uma Sim. pequena introdução, assim. Eu acho que Uhum. não tá dando, não tá caindo. Conseguiu agora? Sim, agora sim. Justamente direcionada ao controle emocional. E em Uhum. tempos de pandemia, eu não sei como que a gente pode fazer, eu vou te fazer uma pergunta bem objetiva, assim, como que a gente pode manter esse equilíbrio, esse controle emocional no meio de uma pandemia? Então, primeiro eu quero dar boa noite para o pessoal, né, e agradecer o convite, né. E espero conseguir contribuir um pouquinho, que está exigindo muito da gente, né. Então, assim, além de nós cuidar da nossa saúde física, né, a gente também precisa dar muita atenção, né, à nossa saúde mental. Então, assim, muitas pessoas, assim, tô com medo, tô com alguns sintomas depressivos, né, então, assim, tem vários sintomas que aparecem que muitas pessoas não conseguem identificar do porquê que estão sentindo isso, né. E aí vem um pouquinho do que tu me falou, né, de como que a gente consegue identificar realmente, né. Sim. E é um pouquinho complicado realmente, porque exige também um autoconhecimento, né. Só que se autoconhecer também agora, nesse momento, né, onde nossos sentimentos estão todos eles, mas é normal a gente se sentir assim, né. Não tem como a gente tá pensando assim, ah, eu tô bem, enfim, tem muitas pessoas que podem ter mais resiliência, né, que é aquela capacidade que as pessoas têm de enfrentar as dificuldades da vida, e tem outras não, né.
Então, assim, muitas pessoas às vezes pensam assim, ah, eu vou conseguir, o meu vizinho, por exemplo, está conseguindo seguir a vida dele, está conseguindo manter as atividades, e eu não estou, né? Então, a gente não pode se comparar com o outro, porque cada... Né? Então, realmente, assim, é bem complicado, né? A gente está trabalhando nisso, assim, nesse momento, né? E muitas pessoas também que não têm aquele apoio emocional, que, né? Muitas pessoas não procuram ajuda profissional durante enfim, alguma fase da vida que talvez foi mais, não estava tão fortalecido, enfim, e isso também acaba acumulando, né? Porque sempre pensa assim, ah, eu vou conseguir, não consegue mais, e aí, num momento como esse, não consegue realmente enfrentar, porque não se sente fortalecido. Da incerteza do amanhã, porque tá tudo Sim. diferente, né? Antes a gente, claro, cada dia, vamos viver cada dia de uma vez, mas a gente tinha uma rotina a seguir. Aí eu sabia que amanhã eu ia acordar e poderia sofrer um acidente, né? Essas coisas, esses percalços. Mas assim, agora realmente, mais do que nunca, a gente está tendo que seguir aquele ditado, viver um dia de cada vez. Porque a gente não consegue mais planejar. E eu acho que também aí reside essa preocupação e a ansiedade. Antes a gente tinha uma rotina, né? Hoje a gente não está conseguindo, a gente está tentando lidar com aquele desconhecido, né? Que a gente, que nem, por exemplo, assim, quando que nosso sonho mais maluco, né? A gente ia cogitar a hipótese de enfrentar uma pandemia, de não poder abraçar quem a gente ama, de não poder estar fisicamente onde a gente gostaria de estar, né? De fazer nossas viagens. E ia imaginar. Então, assim, se todo esse cenário está instável, por que a gente cobra tanto da gente e a gente está estável, por exemplo, né? Porque não permitir que as nossas emoções também sejam, né, afetadas, vamos dizer assim, né, com tudo isso, com todo esse novo que a gente está tentando, né, enfrentar, enfim, e realmente agora daqui para frente a gente vai ter que, né, ter outros hábitos, nossos hábitos, muitas pessoas, né, vão ter que modificar os hábitos, porque as coisas, a princípio, eu acredito, né, que algum dia ainda vai voltar, a gente sempre tem que ter aquela esperança, né? Sim. Mas ainda vai demorar muito. Bastante. Né? Eu acredito, né? Então, a cada dia mais a gente, né, fica assustado, a gente fica realmente, né, pensando como que vai ser o amanhã, né? E a gente não tem como responder, a gente não tem como fazer aquele checklist da listinha, amanhã eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Né? A gente não sabe se a gente vai conseguir cumprir com tudo. Será que existe, assim, algumas pessoas que são mais afetadas, né, pela pandemia? Tipo, idosos, sim, porque a gente ouvia muito falar nisso, né? Então, parecia assim que os idosos iam ser extirpados da terra, porque não podiam sair de casa. E eu tinha, assim, uma sensação de que, nossa, imagina a depressão nesses grupos. Sim, com certeza. Porque exatamente por isso, né? Principalmente nesses grupos. Se né, algumas pessoas não fazem parte desse risco e já estão se cuidando, né? As pessoas que sofrem disso pensam, pô, né? Às vezes eles saem com aquele pensamento assim, às vezes as pessoas têm que sair, né? As pessoas não podem também, tem que fazer o que é necessário, né? Então daqui a pouco a pessoa vai pensar assim, ai, será que isso aqui que eu pego está contaminado, né? Então assim, aquilo ali começa a aumentar o pânico da pessoa, né? Ah, então agora eu tenho que chegar em casa, eu vou tomar um banho, daí tipo a pessoa vai talvez no mercado de manhã, de tarde vai no médico, sabe como é que é, né? Cada um se programa, né, de como consegue. Então assim, tem que tomar banho, tem que lavar o cabelo, né? O que está contaminado, o que não está,
sabe? Então, assim, isso daí realmente aumenta muito, né, a ansiedade. Outras pessoas que pensam assim, eu não vou sair, né, eu vou ficar em casa, né, não consegue encontrar mais ninguém, e aí, né, começa a desencadear aquela solidão, começa a pensar até onde que vai, daqui a pouco começa a se cercar fica ali olhando notícias, enfim, e acaba aquilo ali gerando mais pânico, né, então, Eu, realmente, assim... eu vi que tem uma pergunta ali pra gente, não, para outros. Eu vi que Sim. perguntou ali se normalmente é a rotina que nos mantém. Então, como agora nós não temos mais rotina, como que a gente vai se manter nesse período sem rotina, né? E nos preservando? Uhum. É que isso varia de pessoa para pessoa, né? Porque assim, tem pessoas que já estão trabalhando normalmente, né? Que já estão lá no ambiente do trabalho, já conseguiram, né? Então, seguir aquelas normas. Tem gente que ainda está em casa, né? Então, assim, para essas pessoas que estão em casa, talvez seja mais difícil, Sim. né? Ainda, né? No começo, lá que na maioria estava todo mundo trabalhando em casa, eu vou fazer 1000 cursos online, vou fazer, né, vou fazer tal coisa, vou fazer todo dia exercícios físicos, enfim, né, a agenda estava lotada, né, para Até eu aquele comecei a fazer exercício físico. viu só? Então, assim, a gente, isso é muito, as pessoas assim, não estavam conseguindo cumprir com o que elas tinham planejado, né? E isso acabou trazendo aquela questão da culpa. Eu não estou sendo produtivo, né? E É isso não é autopunição, verdade. né? Como? Pode ser a autopunição daqui um pouco, assim. Isso, e aí começa a pensar assim, eu não consegui fazer tal coisa, né? Então, assim, e aquilo ali começava a trazer para o teu futuro, né? Para os ansiosos já é bem complicado lidar com a ansiedade, e aí daqui a pouco as pessoas começam a pensar, eu não fiz tal coisa, eu não consegui fazer tal coisa. Nossa, hoje no trabalho eu precisava fazer, né, sei lá, enfim, fazer uma reunião e não consegui, porque eu não consegui dar conta. Então, assim, a gente também não precisa se sentir o tempo inteiro produtivo, né? Por quê? Porque a gente também precisa dar espaço para o momento, para muitas coisas emocionais. A gente também precisa adaptar o nosso emocional a essas rotinas, né? Então, assim, a gente não se cobrar tanto, né? Tipo assim, a pessoa lá se matriculou lá em 10 cursos online, conseguiu fazer 2, por quê? Porque ela queria manter cada vez mais, né, o tempo ocupado para quê? Talvez para não pensar no que estava acontecendo, sabe? Então, assim, a gente acaba mascarando o que a gente está sentindo, né, para a gente ficar produtivo. E por outro lado, reportagens, enfim, estava falando que o quanto que essa pandemia ia trazer, né, benefícios ou não para nós ficar dentro de casa, né? O quanto a gente suporta estar dentro de casa, o quanto que a gente, né? Porque muitas pessoas, que nem eu estava falando, as pessoas mascaram, né? Tipo assim, a minha família, enfim, mas não consegue ficar dentro de casa, não consegue se manter no ambiente familiar, né? Então, assim, muitas dessas questões vêm à tona, né? E que também trazem esse tipo de Porque se tu vai ficar só dentro de casa, digamos assim, tu vai ter que ter um bom relacionamento contigo mesmo, né? Tu não vai ter para onde fugir. Então, tu vai ter Exatamente. que começar a te conhecer e exatamente
isso já não é de agora, obviamente, que as pessoas não têm esse cuidado, né? Então, assim, digamos que não recentemente, mas em algum tempo atrás, até para tu ir num psicólogo, as pessoas, vai no psicólogo quem é louco, por exemplo, né? Sim, Diga, sim. popularmente falando dessa forma. Então, assim, esse cuidado da emoção, ele já vem de primórdios, assim, né? As pessoas acham que o cuidado da emoção não é necessário. Claro que Uhum. agora realmente mudou e eu acho que a tendência é mudar ainda mais, mas realmente as pessoas não tinham esse cuidado. Mas ainda tem bastante, né? Tem pessoas que ainda resistem muito para entrar num processo Sim, terapêutico, né? E eu sempre falo assim, né, que para te entrar no processo terapêutico tu tem que ser muito corajoso, né? Muito corajoso, talvez, para enfrentar, né? Isso pode sim, trazer, né? Vai sair da tua zona de eu conforto. acho que tá. A gente não pode se Exato. comparar com o outro, porque cada bem é difícil a gente muito corajoso pensar talvez assim, para eu preciso enfrentar, cuidar das né? minhas Sim, emoções. É muito mais fácil na academia, né? Vai sair da tua zona de conforto. ocupar o tempo com A outras gente não coisas, pode. é. Exatamente. Ivan, Então, assim, me disse uma coisa, já que nós estamos fazendo uma live aqui, essa era da tecnologia, isso também eu acho que é uma coisa que explodiu, claro que não agora, né? Mas assim, a gente foi meio que obrigado. Então, por exemplo, que nem eu que dou aulas, a gente está tendo que se adaptar, os alunos, os professores, porque o nosso curso, o técnico em contabilidade, não era para ser à distância, não se pode usar esse termo à distância, mas não tem outra forma de dizer que a gente tem, e elas se cobram disso, isso pode vir também a causar algum tipo de transtorno, um abalo psicológico, alguma coisa nesse sentido? isso vem muito assim, agora nessa época assim da pandemia, né? Aonde que eu me posiciono, né? Nas redes sociais, Sim, né? Por exemplo, eu fico lá o dia inteiro lendo notícias, né? Vendo reportagens, enfim, fico compartilhando coisas que eu nem sei se talvez seja verdade, sim, né? O que está bastante em evidência lá é aquelas questões de política, enfim, eu entro lá, compartilho, né, coisas que eu não sei da onde que chegaram, que eu recebi, então eu vou lá, vou postar, daí daqui a pouco alguém entra lá e daí surge aquelas discussões, eu brigo com a família, então assim, isso diz muito, né, desse controle que a gente pode ter, né, dos nossos sentimentos nas redes sociais, né? Então, assim, uma coisa muito importante, assim, que eu estou orientando muito, né, as pessoas que estão me procurando é assim, por exemplo, não fica o tempo inteiro olhando coisas. Isso cria um pânico na gente, isso cria uma ansiedade, porque tu sempre fica pensando assim, agora amanhã pode ser que comece a diminuir, e aí tu vê que a conta começa a aumentar. aumentou. E assim vai, né? Então, assim, eu tô orientando, né, a tu limitar, né? Tipo assim, eu assisto um ou dois telejornais por dia, por exemplo, né? Talvez assista aquele que é da tua região, né? Porque tudo em Sim, sim. excesso, né, é ruim. Então, assim, cuidar um pouquinho dessas coisas, assim. E aí, voltando à questão, né, das redes sociais, ali, cuidar, assim, com o que tu compartilha. Tenta pegar reportagens, notícias de sites confiáveis, né? Quer compartilhar, compartilha. Mas daqui a pouco não fica criando atrito, né? Então, assim, aceita a opinião do outro. Eu respeito, né, a tua opinião, enfim, mas a minha é essa, pronto, né? Então, assim, porque eu tô vendo muitas pessoas, né, se desfazerem,
né, de relações que para elas talvez sejam importantes por causa disso. E aí isso causa muitos sentimentos ruins, né? Na escola, ela perguntou assim, como lidar com as emoções para não descontar em comida, bebida. Daí, inclusive, a Carolina colocou aqui para nós que tem aumentado o consumo de álcool agora, nessa época de pandemia, porque daqui a um pouco as pessoas estão descontando realmente nesses itens, né? Aquilo que a gente estava falando antes, não. O autoconhecimento, tu tá sozinho em casa, por exemplo, né? Tu não gosta daquilo ali, tu não gosta de estar sozinho, então tu vai para outro. Seria isso, mas tá ligado diretamente aos nossos afetos, né? A gente está feliz, a gente vai comer, a gente vai comemorar. A gente está triste, a gente vai comer, né? Então, tudo gira em torno da comida, né? Então, a gente tem essa tradição, né? Então, assim, por isso que eu falo que é muito importante a gente se autoconhecer. Por quê? Porque talvez, em vez de a gente procurar a comida, a gente vai pensar assim, não, agora eu vou assistir um filme, vou ver um seriado, vou escutar uma música, enfim, né? Assim, procurar coisas que realmente te dê prazer e não ir lá. A comida vai me satisfazer, né? Então, assim, então a gente precisa, por isso que eu falei que é muito importante a gente se autoconhecer, né? Até as pessoas falam assim, isso, eu tô ansiosa, eu quero, sei lá, vou meditar, vou tomar um chá, vou fazer, sabe? Enfim, né? Tem tantas coisas pra gente fazer, né? Até agora também já está liberado de fazer exercícios na assim, sim. Né? Mas então, assim, e o álcool, né, Vanessa? Daí ele também já vai puxar para outro lado, já vai desencadear um outro problema. Então daqui um pouco uma coisa puxa a outra. Tu tá tentando amenizar um lado e tu piora o outro, né? Daqui um pouco a gente vai ver isso mesmo. Aparecer enfrentar a pandemia. Ali as lives, enfim, de sertanejos, que aconteceram muitas críticas, enfim, né? Então, assim, a gente que está na rede social, a gente acompanha isso. Então, assim, não adianta, cada um tem a sua maneira de enxergar aquilo, né? A gente não pode também julgar o outro, né? A gente precisa saber dos nossos limites, né? Até onde a gente pode ir, né? Então, assim, porque daí a gente já vai entrar em outro campo, né? Porque já dá para fazer outra. Eu também vou viajando, enfim, então traz meu pensamento de volta, viu, Fábio? Vanessa, para a gente enfrentar a pandemia, assim, quais seriam os conselhos? E deixa eu só falar uma coisa pro pessoal que está nos assistindo. Pode enviar perguntas aqui para a gente, para enriquecendo nossos comentários aqui, nosso debate. Isso mesmo. Assim, Fábio, para enfrentar a pandemia, né? Controle da gente, né? A gente não, na verdade, a gente não tem controle do outro, né? A gente sempre tem controle das nossas atitudes, né? Mas agora na pandemia a gente precisa ter um pouquinho mais, né? Até pela questão assim, vou citar um exemplo, né? Foi, né? Agora a lei é que usa máscara, né? Isso. Né? Tem pessoas que usam, tem pessoas que não usam. Às vezes aqui no centro de Caxias, tu anda uma quadra, tem um monte sem máscara, né? Mas eu não tenho controle sobre quem não está usando máscara. Eu estou usando a minha, né? Então, assim, eu não posso sair gritando com o outro, vai colocar máscara, enfim, apesar que eu também já vi as pessoas buzinando na rua, vai botar máscara, bota a máscara no lugar certo, enfim, sei lá. Então, né, a gente não tem o controle disso. Então, assim, estou me cuidando, enfim. Então, vamos seguir da maneira que a gente conseguir com esses cuidados, né? Claro, enfim, e às vezes tem pessoas,
próximas que não estão se cuidando, daí a nossa escolha se afastar, talvez pensar assim, ó, tu não tá se cuidando, eu tô me cuidando, isso coloca em risco talvez as pessoas que eu amo, né? Não, então não vamos ter contato, né? Sim, Enfim, sim. assim, então são ponto de vista, né? A gente não pode fazer com que o outro pense como nós. Exato. É que daqui Então, a pouco aquele que está sem máscara, que por mais que nós sejamos, né, responsáveis pelos nossos atos, mas aquele que está sem máscara, ele pode vir a nos prejudicar de uma forma indireta, né? exatamente, Porque ele exatamente. pode se contaminar alguém, contaminar a gente. E assim é Uhum. que daí é o egoísmo, né? Aquele que está É. sem máscara, ele não pensa no outro. Então daí Uhum. tudo é um ciclo. E a Verônica também pediu aqui para nós, ó, quando alguém próximo da gente testar positivo para a Covid, o que a gente Uhum. Né? Acho que é o que nos leva a, né, é o mais certo, né? A gente não, até quem tem o maior, que já, eu tenho muito controle sobre minhas emoções, é impossível a pessoa não ficar preocupada, né, e ficar em pânico. Mas seguir as recomendações, né, da saúde, né? Não ter contato com essa pessoa, colocar a pessoa em isolamento, né? E fazer o que tem que ser feito, né? E, enfim, daqui a pouco procurar realmente, né? Porque nesse caso, Fábio, eu acredito não, a ansiedade da pessoa e os pensamentos ruins que vêm em torno dessa situação são muito maiores, né? Do que na condição do ser. Ah, se eu me contaminar, se eu contaminar a tem. minha família, se, né? Então, assim, aquela situação é real, é um auxílio, né, profissional, né, para que ela tente, né, lidar melhor com essa situação, né, o melhor possível, né, o melhor que E ela é aquele consiga que está, naquele momento. né, que tá com o vírus. Isso. E fazer tudo o que tem que ser feito, né? E tentar também tranquilizar essa pessoa, né? Por exemplo, ainda, né, não vivi essa situação, né? Graças a Deus, Sim, ninguém. Eu já teve conhecidos meus, amigos meus, que foram contaminados, mas não pessoas tão próximas, sim. né? Então, assim, é difícil a gente falar numa coisa que a gente não viveu, É. né? Então, E eu acredito que é por isso que a gente está assim, né? Eu sim. digo a gente num contexto geral. Eu nunca gosto de generalizar, mas é que agora é mundial, né? Não tem Uhum, como não generalizar. Todos nós estamos passando por isso. Então a gente, sim. justamente que é uma situação essa situação. E provavelmente, como a gente tinha falado no início antes, vai aumentar, eu acredito que vai aumentar. Isso é uma coisa, uma opinião minha, assim, de fora, e não é nenhum parecer técnico, mas só do que a gente vê, que a tendência é aumentar, né, os casos de depressão, ansiedade, até de suicídio, porque Sim. nos últimos tempos, agora, desde que nós começamos com a pandemia, foi em março, dia 20 de março, 18 por ali, eu já ouvi falar de tantas pessoas que se suicidaram, e inclusive pessoas assim, não digo próximas da minha família, mas assim que eu conheço, né? Que em algum momento da Uhum, minha vida eu já falei, que eu já vi. Então isso é bem uhum. triste. Na verdade, isso o que desencadeou foi realmente, né, o medo, né, o medo do futuro, né, o que vai acontecer no futuro, né? Ninguém sabe, só que enfrentar, né? Então, assim, naquele momento ali, elas pensaram assim, eu vou acabar com esse sofrimento, porque eu não estou mais Sim, conseguindo lidar com isso, né? Então, e por isso que hoje, não sei se é porque eu estou muito no meio, né, da saúde mental, mas eu vejo que essa demanda de, de matérias, de reportagens que estão sendo, né, divulgadas, está girando bastante em torno disso. Eu não sei se para vocês que são mais da área técnica, né,
que não são tantos da e o quanto isso está sendo necessário nesse momento, né? E é muito triste porque a pessoa se coloca, aí tem a questão profissional, tem a questão econômica, tu não tem para onde fugir, como eu falei antes, né? No mundo todo, então vou pegar minha família, sei lá, e vou morar em outro país, não vai adiantar, né? Então, assim, realmente todos nós estamos expostos. E a Verônica está contribuindo bastante com a nossa live aqui. Ela mandou uma outra pergunta, ó, bem legal. Será que a gente está anestesiado, né? Será que estamos anestesiados com excesso de mortes ou insensível? Qual é a explicação para essas reações da população? Se nós estamos só pelo excesso de morte. Olha, isso é muito subjetivo, né, Fábio? Cada um interpreta de uma forma, né? Eu acredito que a maioria, assim, tá, assim, sensibilizado, eu vejo, né? Que tem muita gente que tá sensibilizada. Assim. No geral, eu vejo. Na questão anestesiado, talvez a gente possa pegar um pouquinho aquela questão que, por exemplo, fazendo um link com o que aconteceu, talvez na Itália, aqui no Brasil. Né? Então, assim, e daí todo mundo falava assim, ai, nossa, imagina, olha que horror que está acontecendo lá antes de chegar aqui, né? Então, talvez possa estar também pensando assim, o Brasil, né, no sentido de ser um país sempre muito para trás, né? Por que aqui seria diferente? Então, talvez as pessoas não estejam pensando nisso, assim, não que estão anestesiados nisso, né? Por que no Brasil seria diferente? Né? Porque lá morreu. Foi o que ela colocou ali, que quando a gente ouvia a notícia que na Europa tinha morrido 1.000 pessoas por dia, por exemplo, todos nós ficávamos horrorizados. E agora no Brasil, parece que as pessoas ficam... Mas daí vem o que tu falou mesmo, né? Mas se lá foi assim, então aqui vai ser também. Por que aqui não seria, né? O Brasil como sendo um país tão atrasado, né? Sim. Então, assim, se lá nos países mais evoluídos aconteceu tudo isso, por que aqui seria diferente? Né? E aquilo que a gente também sempre acha que sempre vai acontecer com o outro, não com nós, né? Em relação aos sentimentos, assim, em relação às emoções. Então, quando nós vimos que lá na China estava aquele auge, eu realmente, falando por mim agora, eu nunca jamais imaginei que a gente ia passar por isso. Era uma coisa que eu nunca pensava, assim, sair na rua de máscara, que coisa estranha, né? Nossa, eles saem sempre na rua de máscara, olha que horror, imagina, né? Tu viver num lugar desses, né? Eu sempre pensava, imagina que horror tu viver num lugar desses, onde pode ser contaminado, enfim, né? E hoje nós estamos passando por isso. A gente está passando por isso, exatamente. Então, assim, tem uma outra coisa que eu também pensei que a gente podia colocar aqui, que é que a gente até já falou, mas colocar num contexto um pouco assim mais sobre o pensamento acelerado. Eu acho que agora aos poucos as pessoas estão do isolamento, que muita gente ficou em casa, quem podia, a maioria podia, eu acredito, não tinha, a pessoa ficava só pensando, porque tu não estava trabalhando, né? Então, assim, essa forma de pensar e só pensar, não descansar a mente, isso também é uma coisa, é um problema muito grande, né? Eu acredito. Sim. E isso, o pensamento acelerado está diretamente ligado à ansiedade, né? Então, assim, o que tu está pensando? Tu está pensando no teu futuro. O que é, né? No que vai acontecer, no que não vai, o que eu posso fazer. Só que diante da pandemia, tu tá com as mãos atadas, né? Tu não sabe o que tu vai fazer, tu não sabe, né, o que vai acontecer, e aí o teu pensamento acelera ainda mais, né? Por isso que eu ressalto sempre, assim, a questão da gente conseguir observar o que nós estamos sentindo,
né? Assim, reconhecer realmente, isso daqui é uma ansiedade, isso aqui é uma tristeza, isso aqui é, né? Porque eles são traz diretamente ao nosso corpo físico, né? Por exemplo, a ansiedade, taquicardia, sudorese, né? Tu fica ali agitado, enfim, né? Então, assim, muito disso traz, né? Essa ansiedade, esse pensamento acelerado. E agora, realmente, a gente precisa aprender a lidar, a travar um pouquinho, né? Na marra, né? Porque pro ansioso já é uma tarefa árdua tu controlar os teus pensamentos, mesmo sabendo que vai acontecer no teu futuro, né? Sabendo entre aspas, né? Porque isso. E aí isso não está acontecendo. Então, assim, tu saber lidar com isso nesse momento é uma tarefa muito difícil. Mas não é impossível, né? Sim. E até para ressaltar, Fábio, uma coisa bem importante, que inclusive eu também estou cadastrada, tem muitos profissionais da psicologia que estão fazendo atendimentos online gratuitos para quem tem sintomas diante da pandemia. Ai, então, que né, até depois, se puder, tá tendo bastante procura, né? E é totalmente voluntário esses atendimentos. Né? Então, para quem precisar, quem sentir necessidade, né, é importante até, né, para cada atendimento é muito, né, individual. Então, assim, um vai sentir uma coisa, outro vai sentir outra, mas no sentido da gente poder tentar auxiliar e prevenir, né, algum adoecimento mental durante esse momento maluco aí que a gente está vivendo. A professora Carlena mandou uma pergunta para nós sobre os adolescentes, porque a gente tem lá na escola, entende, né? E como que fazer, porque assim, ó, então não estavam acostumados a ficar só em casa, e agora tem que ficar só em casa, né? A maioria, não digo todos, como fazer, como lidar com as emoções nesse período, assim, principalmente nessa fase de adolescência. É bem difícil, né? Para nós adultos que, né, já é complicado, e eles que estão naquela descoberta de querer sempre estar com amigos, enfim, né? Então, assim, acho bem importante, assim, dar a eles a oportunidade de fazer videochamadas, de estar em contato, né, com a turma, enfim, né, com amigos. Isso é bem importante, isso até para nós também, né, de fazer videochamadas e estar realmente envolvido. A gente precisa se reinventar agora, né? Sim. Então, assim, cada um precisa achar uma maneira que se beneficia, né? Hoje com as redes sociais. E aí é bem importante também a gente pensar agora, talvez eu vou ir para encontros, né, de amigos e família. Nós sempre tava ali, né, no telefone na mão e vendo, fulano me mandou mensagem, tal. Então, assim, só para a gente ver que isso não supera a presença física, né? Então, assim, a gente fica pensando assim, eu tinha oportunidade tantas de aproveitar, não supre aquela vontade de a gente estar perto de quem a gente ama. Né? Então, assim, a gente está rodeado ali da família, tomando um chimarrão, enfim, tu tá lá com o telefone, né, e tal, falando com alguém, e aí a gente não curtia aquele momento, né, e eu também me coloco junto, né, nisso, né, porque é um hábito, né, então, assim, agora é importante que a gente crie novos momentos, né, cada um a gente precisa se reinventar, agora a gente precisa descobrir novas maneiras para a gente estar presente, né? E com adolescente, claro, é mais complicado ainda, né? Mas eles precisam, cada um precisa encontrar uma forma,
né, de passar por esse momento como for melhor para eles, né? Assim, cada um vai encontrar uma maneira, né? Tanto os adolescentes como crianças, como os adultos. Agora, assim, diretamente nós, professores, será que tem alguma forma que a gente pudesse ajudá-los, assim? Estar em contato, né, Fábio? Assim, acolher eles, porque assim, para eles também está sendo difícil do, aprender, né, dessa forma, né? E assim, a presença do Exato. professor, né? A presença do professor, como que a gente aprende? Né? A gente aprende com afeto. Se não tem afeto, a gente não aprende, Bem né? assim. Estar em contato com eles, estar próximo deles, mesmo longe, né? Tem como a gente se fazer, né, mais Tem. próximo. Então, uma mensagem, um e-mail, assim, mais individual, né? Talvez não em tanto contexto, tu sabe, aquele aluno que tem mais dificuldade, te colocar mais presente para ele, né? Tem outros que têm mais facilidade, talvez um amigo pode também ajudar, pode contribuir, né, na aprendizagem. E, enfim, também eu trabalhei também em escola, sei o quanto que é importante, né, esse contato com o aluno, né? É verdade. E não adianta, a gente precisa ver uma forma em que a gente consiga estar presente, né? Mesmo que virtualmente, né? Sim, com certeza. Ô, Vanessa, nós temos uma outra pergunta que essa pergunta eu já tenho uma resposta pronta, mas eu não vou falar, tá? Tu que vai falar com se depois disso tudo, eu vou resumir assim, se depois disso tudo, o ser humano vai ficar melhor, vai ter mais empatia. E se a gente pensar que a pandemia veio para nos trazer isso, né, para melhorar as relações humanas, isso pode nos acalmar? Olha, depende muito, né, Fábio? Tem pessoas que não, né? A pessoa que acredita que mesmo que ela saia de máscara na rua e ela pode fazer um mal para outra pessoa, ela ainda Sim, não se conscientizar de que, né, ela precisa colocar a máscara e usar da maneira adequada, né? Então, assim, eu. Mas, enfim, né? A gente tem que acreditar que todo ser humano muda, né? Então, assim, vamos pensar positivo, é, né? E acredito que não, tá? é. Que não Eu vão ser todas as pessoas que vão mudar. Numa outra live falar sobre egoísmo, né? é, Porque é uma faz parte do ser humano, né? Uns mais, outros menos, né? Mas eu acredito que não vai ser a pandemia que vai mudar isso neles. eu também acho, até porque como tu colocou o próprio exemplo da máscara, né? Se tem pessoas que saem sem máscara e não É. pensam no próximo, né? Então, realmente, a gente mais ou menos já está vendo um caminho que pode vir a ser. A Jennifer, que é a nossa aluna do quarto ano, ela está nos perguntando assim sobre a autocobrança, porque eles tá complicado esse ano, né? E é essa autocobrança deles, dos jovens, para assim, vou fazer o Enem, não vou ir bem, digamos assim. Como que eles vão lidar com isso? Uhum. É o que eu tinha falado, assim, não se cobrar muito, né? Como tem pessoas que conseguem estudar e que vão conseguir ir bem, vão ter aqueles que precisam de mais para estudar, Exato. É. né? Então, assim, isso afeta. Na curva que não está achatando, vamos dizer assim,
E, né, a gente precisa voltar. Então, assim, imagina para um adolescente, né, que está pensando em entrar numa graduação, que quer fazer uma faculdade, né, também, a não se cobrar, né? Portanto, Exato. o que faz o que de melhor tu consegue fazer naquele momento, né? Bem, Tem dias que tu vai conseguir fazer mais, tem dias que tu vai conseguir fazer menos, né? Teve uma prorrogação no prazo do Enem, né? uhum, Então, isso já é positivo, né? Vamos pensar positivo que talvez ali em setembro as aulas voltem, como, sim, né, talvez estão falando, né? Então vamos ser positivos e vamos pensar, ó, então até o Enem eu vou ter chance, eu vou ter como, né, estudar e buscar recursos, né, Fábio? Assim, eu não tô conseguindo estudar tal atividade, a questão do acolher, né, também nesse sentido de dizer, ó, eu tô do teu lado, sei a dificuldade que tu está passando, né? Mas vamos se acalmar, vamos fazer o que está no nosso alcance hoje, né? A gente não exatamente. pode ir tentar fazer além do que está. Até assim, abrindo um parênteses e falando diretamente do Enem, é muito difícil, né? Então, assim, realmente tem alunos que se preparam muito tempo para ter uma média, uma nota boa. Então, assim, e esse não pode, Não. porque senão o aluno, a pessoa vai ficar realmente muito triste. Então, esse ano é um ano atípico e não tem É, como é, ter essa autocobrança, né? é. A Carolina colocou ali do que a gente estava falando antes, que será que as pessoas vão ou não vão mudar? Que de repente algumas atitudes a gente consegue rever em virtude da pandemia, né? Lembra que a gente estava falando se o ser humano vai ter mais empatia ou não depois que terminar, que a gente acha que vai terminar a pandemia, né? Depois que isso tudo acabar. Então, assim, algumas atitudes talvez realmente a gente possa rever, né? Sim, sim, não, isso com certeza, assim. Mas eu vejo por pessoas assim que realmente. Sim, Então, acredito que dessas pessoas a gente também não possa, né, pensar que vai acontecer alguma coisa e que a pessoa vai mudar. Mas assim, Fábio, eu acredito muito que é aquela velha história, né, que a gente estava falando antes, que as pessoas só acreditem, porque tem muita gente que não está acreditando, né, é, que é por causa de política, enfim, né, mas é né, verdade. talvez, né, se passar por um susto, enfim, aí pode ser que caia aquelas fichinhas assim, né? Que a Exato. gente fala que as É, pessoas talvez algumas atitudes assim básicas, como de higiene, por exemplo, as pessoas uhum. consigam, né? Mas eu não sei, eu não vou falar o que eu acho aqui, porque eu tenho uma Muito na mudança das pessoas, né? Até porque senão eu não seria psicóloga, né? verdade. É, se eu não acreditasse, eu não ia, né, ter essa profissão. Mas eu, o que eu quero falar, assim, até para não dar um mal entendido, é que assim, ó, eu não acredito que a pandemia vá fazer com que as pessoas mudem, entende? Não que as pessoas não vão mudar, não é isso, né? Que assim que este cenário talvez não faça com que a pessoa mude. As pessoas mudam a partir do sofrimento, de uma experiência, né, que ela tenha. Então, se ela talvez não seja atingido, talvez ela não mude, né? Mas só para colocar, né, para frisar que tipo assim, não que eu não acredite na mudança Sim, da pessoa, com né? Mas que certeza. talvez por ela não ter uma experiência ruim. Passou, a gente não, né? Mas o mundo já passou por outras epidemias e a gente está vendo que o egoísmo continua, né? Então, assim, realmente é algo que tem que ser trabalhado.
porque é bem difícil o ser humano, é complicado, né, Vanessa? A profissão de vocês, olha, eu vou te dizer, conseguir trabalhar com a mente humana não deve ser fácil. Mas assim, né, Fábio, nem precisa assim pensar em epidemias, né? A gente não precisa ir muito longe para passar. E teve muitas que não tiveram mudança, né? Exato, Então, exatamente. né? E Então, agora, como nós estávamos falando antes, existem assim, eu até estava olhando aqui um outro artigo sobre isso, que atualmente a gente está tendo também, assim, claro, a gente está tendo as pessoas centradas, eu acredito que seja como a gente, sai de máscara, usa álcool gel, enfim, mas a gente está tendo, assim, dois níveis. Eles acham que o mundo vai acabar, que a pandemia vai, né, que chegou para acabar com a raça, enfim, não sabe, é de casa e uma histeria. E tem aqueles que são denominados loucos porque eles não acreditam, como tu falou antes, né? Que é política, que é não sei o quê. Então, nesse sentido, justamente fica a gente. Eu acho que nesse ponto, aquela pessoa que está conseguindo ainda manter um pouco do equilíbrio, se ela olhar para um lado, olhar para o outro e ver o louco, ver o paranoico, aí sim que a coisa pode, né, degringolar, como a gente diz popularmente falando. Sim. E assim, e se a gente tem alguma pessoa próxima da gente paralisou a vida, né? Diante disso, precisa procurar ajuda, Sim, né? sim. Talvez a pessoa já sofria de algo que talvez ela desconhecia, porque ela foi aprendendo a lidar com aqueles sintomas, né? E realmente a pandemia paralisou ela, né? Então, assim, no momento que tem algum evento que paralise a pessoa, paralisou ela já tinha talvez alguma coisa, né? Mas que ela conseguia lidar com aquilo, ela conseguia colocar normalmente assim, principalmente as pessoas que têm toque, né? Hoje Sim, elas estão muito, né? Realmente elas estão muito paralisadas, né? Elas estão num sofrimento muito grande eu com, acredito. com essa, com essa, com essa pandemia. Então, assim, isso, né? Se tu tá com alguém próximo que tá paralisado, realmente procura ajuda, né? Porque isso pode levar a pessoa, né, a tentar contra a própria vida. Claro. A gente falar sobre isso, né, foi bem importante esse ponto assim que tu tocou, porque o paralisar é muito preocupante, né? E nem tanto aquele lado maluco lá que não é nada com ele, né? Então, Exato. assim, né? Então, assim, o mais preocupante é quem realmente paralisou, né? Então, assim, é importante procurar ajuda Ai, profissional urgente, urgente. sim. E a questão da gestão da emoção, né, Vanessa, que todos nós temos que trabalhar, porque realmente, às vezes a gente se pega em casa, né, digamos antes da pandemia, assim, sem ter nada para fazer, e aí tu já não se alimenta, assim, é complicado, porque às vezes parece que daí tu tá sem fazer nada, meu Deus, eu tenho que achar uma coisa para fazer, né? Né? Mas na verdade tu não precisa, porque tu tá vivendo aquilo ali que tu precisa, né? Hoje a, o Ministério da Saúde, né? Quer dizer, o Ministério da Saúde não, né? A Organização Mundial de Saúde, né? Fala, né? A orientação. Então, assim, bom, eu estou fazendo aquilo, né? Seria muito incoerente da minha parte pensar assim, não, agora não estou sem nada para fazer aqui, eu vou passear, vou ir Exato. fazer um churrasco com os meus amigos, vou, enfim, né? Então, assim, não é essa a orientação, mas é como a gente fala, né, Fábio? Cada um tem a sua escolha, né? A gente não pode falar, né, qual
linha a seguir, cada um vai seguir a que achar mais coerente. Uma pergunta. Ah, a Carolina colocou, é raro, mas só não muda de ideia quem não tem uma. Ah, eu acho que é em relação ao comentário da Veri, é. Mas realmente, assim, como a Vanessa, né, justamente por isso que vocês têm toda essa paciência e toda essa preparação, mas e eu concordo contigo quando tu falou que não é pela pandemia em si, né? Porque isso vai passar, uma hora ou outra Sim, vai passar, sim, e daí a gente vai ver, né? Se isso realmente, talvez as pessoas vão mudar porque elas já teriam que mudar. E aí, sim. justamente porque tem a era da tecnologia que já estava aí, né? E já há muito tempo tinha pessoas que eram resistentes, agora estão tendo que se acostumar de uma forma ou de outra. E eu É questão de experiência, né, Fábio? E tem uma outra coisa que eu acho muito importante também a gente ressaltar é a questão da fé, né? Que quem tem uma crença religiosa, né, tá mais preparado para confiar no futuro, né? E também para pensar que tudo isso é passageiro, que vai passar, né? Então, sim, assim, estar em alguma religião, ter uma fé, confiar em Deus, assim, também é muito importante. é verdade. É verdade. Ó, a Carolina também está nos lembrando que está acabando. A Vanessa viu só como passa Nossa, rápido. foi muito rápido. Quando a gente estava conversando, a gente achou, ah, uma hora vai ser muito tempo, né? Mas eu te Sim, sim. agradeço de novo. Depois vamos compartilhar ali o teu contato, para que as Tá. pessoas que queiram, né, entrar em contato contigo. Sim, E sim. eu te agradeço de novo. E quem sabe a gente faz uma outra live, um outro momento, que assunto é o que não vai faltar, né? Sim, com certeza. Eu que agradeço de novo o convite, Fábio. Eu espero que tenha conseguido, né, ajudar um pouquinho vocês a tirar as dúvidas e eu coloco minha disposição, né, para qualquer eventual dificuldade que alguém esteja passando, que está assistindo, enfim, né, ou familiar, amigos, enfim, me coloco inteiramente à disposição. Então, tá. Obrigada, Vanessa. Obrigada a todos que nos Obrigada aí. acompanharam. A gente vai deixar salvo, né, no perfil